Bem-vindos todos ao Estúdio do Livro, na 70ª edição da Feira do Livro, na parceria da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, com outras entidades emissoras, nessa promoção inédita. E nós estamos aqui recebendo mais um dos autores, dos colaboradores do livro deste ano, a segunda edição do Entrevistas Póstumas. Eles deixaram as respostas e nós fizemos as perguntas. Como todos sabem, nós reunimos uma seleção primorosa de autores para nos reviver um pouco, fazer com que nós recuperemos um pouco da trajetória de outras personalidades, jornalistas e artistas do Rio Grande do Sul. E eu sou Wilson Romero, diretor de Direitos Sociais da Imprensa da Associação Rio Grandense de Imprensa, e temos hoje a honra de contar com a presença do promotor e jornalista, radialista, carnavalesco, Cláudio Brito conosco. Ele colaborou na publicação falando sobre grande personalidade gaúcha, grande cantor, compositor, Lupicínio Rodrigues. E eu já de início pergunto ao Cláudio Brito, que muito nos honra estar presente. Tiveste alguma dificuldade em redigir esse texto que foi encomendado pela diretoria da nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, que desde já agradeço a colaboração? Meu querido Romero, a todos os que estão conosco, o nosso colaborador, Guilherme. Pois bem, aqui na Feira do Livro, neste estúdio maravilhoso que a Associação Rio Grandense de Imprensa colocou à disposição da sociedade a partir dos jornalistas, eu começo dizendo, Romero, que a dificuldade foi a dor da saudade de ter convivido com o Lupicínio, que esse é um dado efetivo, relevante. Eu fui muito íntimo de Lupicínio Rodrigues, da família, sou amigo até hoje do Lupinho, filho dele. Meu pai e o Lupicínio eram parceiros, eram companheiros, ali na Cidade Baixa, na Ilhota, na Praça Garibaldi. E quando me deram a missão de entrevistá-lo post-mortem, depois de tê-lo entrevistado tantas vezes em vida, esta era a dificuldade, a dor de fazer de conta, de lembrar, mas navegando, passeando pelas letras das grandes músicas do Lupicínio, perguntar a ele coisas que ele responde, por exemplo, com a ideia de que estava ficando velho e saiu cantando: eu vou mudar o meu barraco mais para baixo, as minhas pernas não conseguem mais subir. Pois é, este Lupicínio Rodrigues maravilhoso, e eu conto no nosso livro da Ari a história do hino do Grêmio. Que fontes de consulta tu tiveste, além das letras de músicas? Eu Porque próprio... A nossa proposta, inclusive do Conselho Editorial, que eu também colaborei nessa edição, era buscar nas publicações, entrevistas e obras dos autores respostas para algo que nós tínhamos que construir as perguntas. E principalmente Lupicínio, que tem um sem número de composições. Como tu encontraste nas letras de música respostas ou perguntas para respondidas nessas questões? Inclusive, recordando momentos dele com outras pessoas muito queridas, como Paulo Santana e Jamelão, eu tenho até hoje presente uma série de momentos que sempre serão inesquecíveis. Eu, em 1968, por exemplo, era da equipe de produção da discoteca do Chacrinha, em São Paulo, quando o Chacrinha foi fazer seus programas na TV Paulista, Canal 5, o pré-berço da Rede Globo de televisão. E não raras vezes, ao contrário, todas as vezes que o Chacrinha falava comigo nas reuniões, no programa, e lembrava a minha condição de gaúcho, ele vinha com Lupicínio Rodrigues. Puxa, conterrâneo do Lupe, cantarolava. Assim como o Jamelão tem uma passagem antológica, veio a Porto Alegre cantar na Rádio Farroupilha, e
aqui ouviu as pessoas cantarolando Lupicínio e conheceu Lupicínio Rodrigues. E disse, não, para um pouquinho, isso vai mudar de figura. Pegou o Lupicínio pela mão e foi embora para o Rio de Janeiro, levou o Lupicínio junto para o Rio. Você vai ser nome nacional. Porque ele, Jamelão, já cantava as músicas do Lupicínio. Que Lupicínio talvez seja um dos compositores mais interpretados por inúmeros cantores ao longo dos últimos 50 anos, praticamente. Né? Bom, veja só. O Lupicínio, que entusiasmou tanto o Jamelão com sua obra, que o Jamelão, como eu disse, levou-o para o Rio de Janeiro para ele brilhar nacionalmente, e mais adiante, num outro capítulo da história, eu tenho até foto aqui, o Paulo Santana e o Jamelão, comigo, na cabine da Marquês de Sapucaí, cantávamos as músicas do Lupe, porque o Jamelão identificou-se com o Santana justamente pela obra lupiciniana. Não há nenhuma dúvida, e eu contei aqui no livro, e isso eu tive como fonte o próprio Lupicínio, e mais recentemente o Lupinho, filho dele, que me contou algo inusitado. Vamos lá. O Lupicínio Rodrigues está sentado no Copacabana, restaurante Copacabana, em frente à Praça Garibaldi, começo da tarde, e ali na Venâncio Aires, os bondes que levavam do Menino Deus até lá o pronto-socorro. Isso década de 70, Bré? 65, eu acho que antes. 60, né? Eu acho que antes. Em torno de 65. 50 anos de glória tens o imortal tricolor. O cinquentenário do Grêmio é 53. Pois bem, o Lupicínio está sentado no Copacabana para almoçar, como fazia sempre, e está olhando o movimento dos bondes que saem da Venâncio Aires e vão do Menino Deus lá para Petrópolis. O ponto final seria no pronto-socorro, onde quem pegava esse bonde tinha que descer e fazer uma baldeação, passar por o bonde de Petrópolis, que depois levaria até lá perto dos bombeiros, na Alcides Cruz, onde ficava o campo do Forceluz. O Grêmio ia jogar lá, no campo do Forceluz, onde havia inclusive o famoso pavilhão que deu apelido ao Ayrton Ferreira da Silva. O Grêmio contratou o Ayrton Ferreira da Silva, zagueiro do Forceluz, e pagou, doando ao Forceluz um pavilhão de madeira que saiu do estádio do Grêmio na Baixada. Pois bem, havia uma greve de bondes em Porto Alegre. E apesar disso, os torcedores gremistas daquela região vinham pela Getúlio Vargas, chegavam até a Praça Garibaldi, iam pegar o bonde, não tinha bonde. Então vamos embora, vamos a pé, acompanhando o trilho, e o Lupicínio olhou aquela cena e disse, olha só, até a pé nós iremos para o que der e vier. Nasce o hino do Grêmio, ali, na mesa do Copacabana. Pois olha só, o inusitado, o que está fora do livro eu estou colocando agora, porque fiquei sabendo agora, depois da publicação, pelo querido Lupicínio Rodrigues Filho, o Lupinho, filho do Lupicínio. Lupinho, é verdade que o teu pai também fez um hino para o Colorado? Pois é, disse o Lupinho, meu pai gremista de fé, de todas as células, e fez o hino do Grêmio. Também fez um hino para o Inter. O Internacional não aceitou. Os colorados não quiseram e ele tirou o time de campo, diferentemente do que acontece no Rio de Janeiro, onde de 12 clubes, 10 têm hinos feitos por Lamartine e Babo, o mesmo compositor. Então, meu querido Romero, uma emoção, olha, que eu não posso mensurar, esta de estar participando das entrevistas póstumas por si só, pelo espírito da obra, pela vontade que tem a Ari de contemplar figuras ilustres, como Jaime Caetano Brau, o próprio Lupicínio, Carmen da Silva, Sérgio da Costa Franco, Davi Coimbra, Dionélio Machado, Walter Galvani, Ibsen Pinheiro. Veja só, o querido Davi Coimbra, nosso colega, Sérgio da Costa Franco, além do que a Inês, filha do Sérgio, minha colega de Ministério Público, Ibsen Pinheiro, que vou dizer do Ibsen Pinheiro,
quantas vezes eu o entrevistei e depois fomos juntos companheiros do Sala de Redação na Rádio Gaúcha. Mas, além disso, tem Lila Ripoll, José Lutzenberger, Maria Helena Vargas, João Gilberto Nol, Oliveira Silveira. Oliveira Silveira tem tudo a ver com a data que vem chegando, 20 de novembro, a data da consciência negra, resultado do trabalho de Palmares, que foi o grupo que o Oliveira Silveira, ao lado do Antônio Carlos Cortes, eles e outros organizaram para sustentar o direito dos negros de serem iguais. Bem assim, Santra Pesavento e Voltaire Schilling. E o Carlos Reverbel, que também está nessa Pois é, também está aqui. Mas, o Cláudio Brito, para nós e para a nossa diretoria, primeiro, o agradecimento dessa possibilidade de tê-lo entre os colaboradores e, acima de tudo, de ter contribuído como um dos grandes personagens da nossa história, da nossa cultura, Lupicínio Rodrigues, e que fique a lembrança e a sua disposição de, numa futura terceira edição, também esteja junto conosco. Mas à disposição, considerações finais. À disposição, à vontade. Vamos lá, vamos todos nós preparando a próxima lista de personalidades ilustres que saíram desta dimensão, mas estão aí muito fortes ainda a iluminar os nossos caminhos. Muito obrigado, sucesso a toda a nossa turma, sucesso a esse espaço da Associação Rio Grandense de Imprensa e este acréscimo deste estúdio que, puxa, vocês vão me aguentar, eu vou vir muito aí, tá certo? Com certeza, e com outras pautas muito maiores e melhores que nós teremos, porque o Brito é um arquivo vivo, conhece a história da nossa imprensa, mas, acima de tudo, tem muito a colaborar e nos contar sobre carnaval e outras pautas. Aqui onde nós estamos, só este acréscimo, aqui onde nós estamos, há um palco de uma figura ímpar da história do nosso estado. Estou falando de Vicente Rau. Vicente Rau foi rei momo de Porto Alegre. Durante muito tempo, né? Descia da Borges de Medeiros, onde era o coreto oficial, vinha pela Rua da Praia até a Praça da Alfândega. Na Praça da Alfândega ele mudava de roupa. Tirava a roupa de rei momo e botava a de Papai Noel. Ele era o Papai Noel de Porto Alegre também. Assim foi Vicente Rau. E mais um detalhe, sobe aqui a Rua da Ladeira, lá no topo, perto da Biblioteca Pública, tem a sede do Sindibancários, o Sindicato dos Bancários, que tem até um espaço cultural lá, uma sala com o nome de Vicente Rau. Vicente Rau era bancário e foi presidente do sindicato. Esta fera tem a ver com este local. Aqui era o chão do nosso querido Vicente Rau. Praça da Alfândega, Rua da Praia, Borges de Medeiros, subida da ladeira, fazendo rei momo, Papai Noel e difundindo cultura entre os bancários do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Cláudio Brito. Muito obrigado pela colaboração no livro Entrevistas Póstumas, segunda edição. E a casa e o estúdio ficam à tua disposição. Um abraço. A você, Guilherme, muito obrigado e até a próxima.